A paz do Senhor, irmãos. Nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui na sua casa, para te honrar, te glorificar, Senhor. E nós pedimos nesse momento que o Espírito Santo coloque na boca do pastor Sandro as palavras que nós precisamos ouvir, as palavras que vão encher os nossos corações de muitas bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Mais uma vez eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, antes de fazer a leitura da palavra, eu quero mencionar ainda a presença da Dona Encarnação, que está conosco ali de Araçatuba, tia da irmã Roseli Risque. A senhora é muito bem-vinda também, viu? Estamos felizes com a sua presença. E o Jair, sua esposa, vocês são bem-vindos, viu? Pai do Vinícius ali, estamos muito felizes com a presença de vocês. Querida igreja, vamos abrir as nossas Bíblias, leamos, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra em João, capítulo 16, versículo 33. João, capítulo 16, versículo 33. Está escrito assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. A igreja pode tomar assento. Meus amados irmãos, esta noite eu gostaria de meditar com a igreja por alguns minutos a respeito do seguinte tema: aflição. Nós estamos vivendo um tempo que nos traz algumas aflições, e é engraçado que muitas vezes, quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, nós percebemos que, por exemplo, os problemas, eles são coisas externas que estão ao nosso redor. Geralmente os problemas, eles são consequência daquilo que fazemos, como por exemplo, às vezes quando nós usamos demais o cartão de crédito, nós nos endividamos, ou quando nós fazemos alguma coisa de errado na nossa vida, nós temos um problema. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que a aflição, ela é diferente de problema. A aflição, ela é uma coisa muitas vezes que é interna. Às vezes nós sentimos uma aflição. E eu começo perguntando: o que é aflição? Igreja, aflição significa inquietação. Aflição significa desassossego. Aflição significa tormento. Muitas vezes nós nos sentimos assim. E quando nós olhamos para a palavra aflição, nós precisamos entender que a nossa paz, ela não deve depender de fatores políticos, de fatores econômicos. A nossa paz, ela não deve depender de um problema de saúde. É bom ter saúde, é bom ter dinheiro, é bom estar feliz com o país e com as políticas do país, mas ter paz em Jesus é a melhor coisa que podemos ter. E é interessante que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos oferece a paz dEle. João 14, 27 diz assim, olha o que nos diz a Bíblia: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha só, irmãos, Jesus está dizendo exatamente isso. Eu te deixo a paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Lembrando que o Senhor Jesus Cristo é o príncipe da paz. Então ele diz: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Por quê? O mundo dá paz? O mundo dá uma paz passageira, uma paz ilusória. Olha só, irmãos, recentemente alguém mencionou o nome de um determinado político muito importante, e disse assim:
você é fulano ou ciclano? E a pessoa respondeu assim: não sou nem fulano e nem ciclano, é Deus. Irmãos, a nossa força deve estar em Deus. Irmãos, nós devemos estar estruturados no Senhor. A nossa paz deve depender do Senhor. Jesus, ele não nos dá uma paz conforme o mundo dá. E a Bíblia diz, irmãos, quando todos pensarem que há paz e segurança, aí que o mundo vai virar de cabeça para baixo. A palavra de Deus também diz assim que, assim como nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, se casavam, se davam em casamento, assim será também na vinda do Filho do Homem. Ou seja, o mundo vai estar completamente normal. As pessoas vão estar se casando, as pessoas vão estar vivendo a sua vida, e de repente, todo mundo vai pensar: puxa, como o mundo está legal, como está tudo calmo, como que aqui está a joia, está tudo legal. De repente Jesus vem, como foi o hino que acabamos de cantar. Irmãos, no mundo tereis aflições. É interessante que o Senhor Jesus Cristo, ele não nos engana, ele não nos promete um mar de rosas. Jesus, ele promete um mundo de aflição, pelo menos aqui nesta terra. Diferentemente destes falsos evangelhos triunfalistas que nós vemos hoje em dia, que você precisa ser milionário nessa terra, que você não pode ficar doente aqui, estes evangelhos triunfalistas, eles estão prometendo uma paz que não existe, uma verdade que não existe, porque você vai nos estacionamentos destas igrejas que pregam estes evangelhos, estes estacionamentos estão vazios, essas igrejas estão vazias. Sabe por quê? Porque as pessoas estão se decepcionando com uma promessa que não foi Deus que fez. Irmãos, Deus nos promete a vida eterna, Deus nos promete a paz em Cristo Jesus, que não depende de bens materiais, que não depende das circunstâncias políticas, mas depende da nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Olha só, meus irmãos, eu tenho percebido que Deus, muitas vezes, Ele utiliza o sofrimento para nos aproximar dEle. Jesus, ele permite que muitas vezes as aflições, os tormentos da vida, coisas que nos deixam tristes, elas servem para nos aproximar de Deus. Mas olha que interessante o que diz a palavra de Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 13, está escrito assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. E é interessante, irmãos, porque às vezes alguém está aflito, mas ele não ora, ele liga para alguém orar por ele. Meu amigo, tudo bem, isso não é ruim, pelo menos está pedindo para alguém orar por você, mas Deus quer que você ore, Deus quer que você fale com Ele, Deus quer ouvir a sua voz. Busque ao Senhor. Às vezes Deus permite uma aflição na gente, para a gente buscar Ele, e às vezes a gente não entende, pensa que tudo precisa-se do calmante, do remédio, mas às vezes esta aflição é Deus falando, você não está falando comigo. Então ore, você está aflito? Ore, busque ao Senhor, se curve diante de Deus, se ajoelhe diante de Deus. Muitas vezes, irmãos, quando nós estamos com muito dinheiro no banco, morando numa casona bonita, dirigindo um carrão, muitas vezes com muitos amigos à nossa volta, sobrando saúde, esbanjando beleza, parece que muitas vezes neste momento a pessoa, ela não precisa de Deus, e muitos se esquecem de Deus porque estão bem. E é neste momento que nós devemos nos voltar para o Senhor e dizer: Senhor, eu te agradeço pelo Senhor estar me sustentando, me guardando. Irmãos, a provação, a aflição, os problemas, conforme eu já disse muitas vezes, eles vêm para nos aproximar de Deus, porque de outra forma nós não viríamos. E aí Deus permite que a vida faça cara feia para a gente, e aí a gente se curva e se volta ao Senhor, a gente fala: meu Deus, eu preciso buscar a Deus. Olha só, às vezes Deus permite uma enfermidade, às vezes Deus permite uma depressão, não é vontade soberana, é vontade permissiva. Às vezes Deus permite um desemprego, às vezes Deus permite
coisas que nos desagradam, situações aflitivas, desentendimentos na família, para que nós nos voltemos a Ele, para que nós venhamos a buscá-lo. Então, nós precisamos entender que as aflições, elas sempre fizeram parte da igreja. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, está escrito assim, olha só, olha o que Pedro escreve, 1 Pedro 4, 12, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Olha o que diz o 13, mas regozijai-vos, por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória, vos regozijeis e exulteis. Irmãos, olha o que Pedro está dizendo. Pedro, ele passou por aflição, como a maioria dos discípulos. O colégio apostólico ali, todos passaram por aflição, e quase todos morreram de morte terrível. Apenas o evangelista João, que não morreu de uma morte terrível, ele morreu de velhice, ele morreu de morte natural. Mas, de repente você pensa, o João ele estava de boa, estava nada. Olha o que ele escreve em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Mas o que me chama a atenção, ali ele fala assim, companheiro na tribulação. A minha tradução aqui diz assim, companheiro na aflição. Olha só, irmãos, João era companheiro na aflição, ele tinha aflição também, apesar de ter todas as revelações de Deus, mas ele ainda tinha aflição. Você tem companheiros de aflição? Companheiros de oração, que se sentem aflitos com você? Aqueles companheiros que você chega e fala assim, olha, eu estou numa aflição, rapaz, eu estou numa aflição. E aí alguém pode dizer, se você está aflito, a Bíblia diz, se você está aflito, ore. Se você está alegre, cante louvores. Mas às vezes a pessoa está alegre, não canta louvores e está aflito e não ora. E ele vai e liga para a irmã fulana de tal. Toda igreja tem uma irmã que ora, e glória a Deus por isso, porque pelo menos ainda tem vasos na terra, que são usados por Deus, porque irmãos, Deus ainda fala na terra. Mas Deus quer que você busque ao Senhor, Deus quer ouvir a sua voz. Então, meus irmãos, o resto dos apóstolos, só João que não. Um morreu flechado, outro morreu decapitado, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, conforme a tradição. Então Pedro ele fala, irmãos, não estranheis a ardente prova. Se você está passando por prova, por luta, por dificuldade, não estranhe, não fique assustado, acalma o teu coração. Os homens de Deus passaram por isso, as mulheres de Deus passaram por isso. Isso é passageiro. O deserto não é para frente, para sempre. O deserto não é para a vida toda. Então, olha só, não estranhe, não ache que isso é uma coisa do outro mundo, mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo. Eu acho assim que o Senhor Jesus Cristo, Ele não permite que a gente viva tão feliz aqui na terra, senão a gente não vai querer nem ir para o céu. Tem que ter umas provinhas, tem que ter umas lutas, tem que ter umas coisinhas assim para você falar, meu Deus. E aí quando você sai do deserto, você sai da prova, vem uma lutinha, vem um probleminha. E isso sabe para quê, irmãos? Para a gente não ficar distraído, para a gente se voltar ao Senhor, louvar o nome dEle. Olha só, é interessante, meus amados irmãos, conta-se a história de um homem que ele naufragou. Ele estava viajando num cruzeiro, num navio muito bonito, e de repente este navio afundou, e ele naufragou, e ele foi para uma ilha, ele conseguiu chegar numa ilha, e nesta ilha, ele viveu durante anos, e ele estava ali solitário, angustiado, triste, e ele falava, Deus, me tira desta ilha, Senhor, me tira daqui, me resgate deste lugar. E ele demorou um tempo, não vinha ninguém, e ele pensou, eu vou ter que construir algum abrigo. E ele construiu uma casinha de sapê. E ali ele conseguiu se adaptar àquele lugar.
mas ele nunca deixava de orar e buscar a Deus e pedir: Senhor, me resgate, me tire daqui, Senhor. Um determinado dia, ele foi pescar do outro lado da ilha e esqueceu o fogo ligado. Quando ele estava lá do outro lado da ilha, ele percebeu que a sua casinha de sapé começou a pegar fogo. E ele voltou para casa desesperado, voltou angustiado, correndo, chorando. E ele falou: Deus, eu perdi tudo, tudo que eu tinha foi por água abaixo. A minha casinha de sapé pegou fogo. Qual não foi a sua surpresa quando ele olha para o horizonte? Um navio estava ancorado próximo dali, e um barquinho estava vindo para a praia para poder resgatá-lo. Irmãos, e ele ficou extasiado, ficou feliz. Ele falou: meu Deus, veio socorro. E quando ele estava sendo resgatado, uma daquelas pessoas do resgate falou assim: rapaz, que boa ideia sua, fazer fogo. A gente, quase nenhum navio passa por estas águas aqui. Os mares do sul são lugares muito perigosos. Ele falou assim: eu não fiz fogo, a minha casa pegou fogo. Então, irmãos, muitas vezes a nossa casinha de sapé vai pegar fogo para que Deus venha em nosso resgate. Deus permite que a nossa casinha de sapé pegue fogo. Deus permite que muitas coisas da nossa vida, sabe, se estraguem. Coisas que nós tínhamos o coração naquilo e pensávamos que era um projeto de Deus, e Deus permite que aquilo seja destruído. Sabe para quê? Sabe por quê? Para você começar a depender dEle, e a entender que é Ele que é o dono da sua vida, que é Ele que cuida de você. E eu não sei em qual ilha você se encontra, mas neste momento, pode ser que Deus esteja vindo para te resgatar, para te reencontrar, para te trazer novamente para a direção dEle. E muitas vezes nós começamos a amar a nossa casinha de sapé, que pode ser uma vida carnal, pode ser um apego a coisas desta terra. Irmãos, Deus quer dar o melhor para nós. Deus tem o melhor para a nossa vida. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós podemos perceber que os maiores ministérios da Bíblia, eles começaram numa idade avançada. Talvez eu fale aqui esta noite para pessoas que já estão na terceira idade. Olha só, meu irmão, minha irmã, Moisés, ele pensou que ia se aposentar. Com 80 anos, Deus contratou Moisés para trabalhar com ele. Você sabia que Moisés é o nome mais mencionado na Bíblia? Ele é mencionado apenas 842 vezes. Moisés, com 80 anos, ele pensou: vou me aposentar, não tem mais nada para fazer. Mas por que Deus contrata um Moisés de 80, mas não contrata um Moisés de 40? Vocês se lembram que lá no Egito, Moisés tinha 40 anos, ele saiu para ver a terra, e quando ele chega, ele vê duas pessoas ali, um egípcio, batendo num judeu, e ele vai lá, e ele luta com aquele egípcio, e enterra aquele egípcio na areia. Irmãos, muitas vezes, nós temos os nossos pecados, os nossos egípcios que enterramos na areia, e olhamos de um lado e olhamos para o outro, mas não olhamos para cima. Deus está vendo, e nós cometemos erros. Aquele Moisés não podia fazer a obra de Deus naquele potencial. Sabe por quê? Aquele Moisés, ele falava vários idiomas, ele tinha treinamento de um general. Aquele Moisés era muito preparado, ele era muito arrogante, ele era muito metido. Deus precisava fazer Moisés desaprender tudo o que ele aprendeu, para que ele aprendesse a depender de Deus. Quando Moisés, depois de 40 anos, quando Faraó descobre que Moisés havia matado um egípcio, ele foge para Midian e fica trabalhando ali 40 anos como cuidador de ovelhas, como ovelheiro, pastor de ovelhas. E ele quase se esquece de falar, irmãos. Não é que Moisés era gago, ele não conseguia mais. Eu acho que ele ficou tão quieto, andando com aquelas ovelhas para cima e para baixo, que ele perdeu o hábito de conversar. Ele se tornou um camponês, uma pessoa simples, uma pessoa humilde. E quando Deus fala assim para ele: você vai libertar o meu povo do Egito, Moisés fala assim: Senhor, eu sou pesado de língua, manda outro. Irmãos,
Deus, Ele trabalha com aquilo que nós pensamos que será rejeitado pelos homens. Aquilo que os homens falam, esse aí não dá certo, é aquele que Deus muitas vezes quer trabalhar. Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente olha Abraão com 75 anos de idade. Deus fala com Abraão pela primeira vez. Mas a promessa só vai se cumprir 25 anos depois, quando Isaac vai nascer. Olha só, irmãos, vocês percebem? Deus não tem pressa de trabalhar. Às vezes a gente pensa assim, mas eu estou ficando velhinho, estou ficando idoso. Para Deus não tem essa história de idade não, Deus não se preocupa com isso. O relógio do homem é o Cronos, o de Deus é o Kairos, que quer dizer o tempo de Deus. E Deus, Ele trabalha diferente. Deus, Ele trabalha de forma artesanal. Ele não tem pressa do processo que está acontecendo na sua vida. Então, meus irmãos, muitas vezes o homem, o ser humano, o homem e a mulher, ele olha para você, ele te julga por aquilo que ele vê. Olha só, o diabo, ele te vê, ele te julga por aquilo que você fez. Mas Deus, quando Ele te vê, Ele vê aquilo que nós poderemos ser pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Então, o homem, qualquer pessoa, às vezes olha para você e não te dá nada, fala assim, olha lá aquela fulana lá, aquele fulano lá, não te dá nada, ele olha para você e ele te julga. O diabo, ele te olha, não por aquilo que você está fazendo, mas por aquilo que você fez no passado, e fica jogando na sua cara. Só que Deus, irmãos, sabe quando Ele olha para você, sabe o que Ele vê? Ele vê Jesus. Ele olha para você, Ele fala assim, esse vai ser parecido com Jesus, ele está caminhando para ser igual ao meu filho. Então, meus amados irmãos, os problemas da vida, muitas vezes, estes problemas nos obrigam a olhar, a voltar para Jesus, a entender que Ele está no controle. E às vezes nós passamos pelos desertos da vida, e Deus permite para a gente aprender a depender dEle. E aí, quando nós começarmos a entender que é só na graça dEle, no poder dEle, não na força do nosso braço, Ele vem e nos resgata, como Ele fez com aquele homem que estava naquela ilha. Então, meus irmãos, olha só, às vezes a vida faz cara feia para a gente. Às vezes a vida faz cara feia para a gente, em diversas ocasiões, em diversas circunstâncias. Uma enfermidade, um desemprego, uma depressão, uma angústia, uma situação que você está passando. Mas sabe o que Deus está fazendo com isso? Deus está forjando o seu caráter. Você não pode desistir, você não pode arredar o teu pé. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Irmãos, olha que interessante que o salmista diz. Ele não diz que são poucas as aflições. Salmo 34:19. As aflições do justo são muitas, mas o Senhor de todas o livra. Deus vai te livrar destas aflições. Quando você ora pelas pessoas que passam por aquilo que você passou, você vai orar com mais intensidade, né? Tem pessoas que já foram despejadas. Quando alguém chega para ele e fala assim, irmão, ora por mim que eu estou para ser despejado. Aí ele vai lembrar, meu Deus, eu fui despejado. A pessoa fala, Jesus, não deixa o irmão ser despejado. Tem pessoas que tiveram doenças terríveis, que não tem cura. E a pessoa chega para você e fala, irmão, eu estou com aquela enfermidade. Aí você vai sentir na pele, você vai falar, meu Deus, eu já tive essa enfermidade, ou eu tenho essa enfermidade, eu vou orar por você, irmãos. E às vezes Deus cura, sempre Deus cura, basta ter fé. Meus irmãos, olha o que diz Tiago capítulo 1, versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Olha que lindo. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quer dizer, quando estamos enfrentando provas na fé, nós estamos desenvolvendo a nossa perseverança. Quando você passa por um momento de prova, quando você passa por um momento de luta, você fica perseverante, você não desiste, Olha só, irmãos, sabe o que Deus está querendo dizer? Muitas vezes, quando nós estamos na prova, na luta, Deus não vai entregar bênção de mão beijada para você jogar fora. Por isso que demora para a bênção chegar. Porque quando a bênção vem,
você fala assim: eu vou valorizar esse negócio, não vou jogar fora. Então, irmãos, nós devemos não arredar o pé, ficar firmes na presença do Senhor e aguardar as nossas direções. Se você não passa pela luta, se você não passa pela dificuldade, se você não passa pela provação, pela prova, você não vai dar valor para a vitória quando ela chegar. Então nós precisamos saber que a prova da nossa fé, ela desenvolve perseverança. As pessoas vão falar assim: meu Deus, ela não desiste, ele não desiste, aconteça o que acontecer, a pessoa não desiste. Ela fala assim: mas por que ele não desiste? Tanta gente jogou a toalha, por quê? Porque ele está dependendo de Deus, ele está obedecendo a Deus e servindo ao Senhor. Irmãos, hoje nós estamos vivendo uma época que as pessoas desistem com muita facilidade, mudam de igreja com muita facilidade, mudam de emprego com muita facilidade, qualquer coisa a pessoa muda, mas não muda de atitude. Aí chega lá na outra igreja, ela começa a praticando as mesmas coisas que fazia, e o problema continua lá. Se ela não for tratada aqui, não adianta mudar de igreja. A gente tem que mudar de vida, a gente tem que mudar de postura, permanecer firmes no Senhor e falar: Senhor, como disse o salmista, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelo teu caminho eterno. Meus irmãos, nós precisamos entender os projetos que Deus tem para a nossa vida. Salmo 34, verso 18 diz assim, ó: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Eu acho interessante que esse texto diz assim, que Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado, não é quebrado, mas se tiver quebrado ele conserta também, viu? Ele habita com o quebrantado e humilde de espírito, aquele que busca a presença dele e entende que é só na força dele, só no poder do braço do Senhor que nós vamos vencer. Deus começa a te entregar a vitória, quando você atribuir a Ele a glória, e você falar assim: Deus, isso é um milagre, Senhor, isso aí só vai chegar para mim se for um milagre. Aí quando você reconhece que o milagre vai acontecer, Deus fala assim: agora eu vou fazer na vida dele, porque ele está crendo na minha providência. Quando nós cremos na força do nosso braço, dos nossos méritos, irmãos, nada acontece. Então, eu acho muito interessante um texto de Malaquias 3:3, Malaquias, capítulo 3, verso 3, olha o que diz: assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e prata, até que tragam ao Senhor ofertas de justiça. Olha só, irmãos, o texto aqui está dizendo que Deus, Ele vai se assentar como um fundidor, ou como um derretedor e purificador de prata. Então, conta-se a história de uma mulher, que ela fazia parte de um grupo de estudo bíblico, e eles leram esse texto, e aquele pequeno grupo, quando leu esse texto, ficaram assim um pouco curiosos, né? O que quer dizer esse texto? Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, eles trarão ofertas justas ao Senhor. Irmãos, o homem que trabalha com a prata e o ouro é o ourives. E aquela mulher, ela conversou com o ourives e falou assim: olha, nós estamos fazendo um estudo bíblico, e ela apresentou esse versículo para aquele ourives, falou assim: a gente queria entender como que funciona o derretimento da prata. Aí o ourives, muito simpático, ele falou assim: ó, é o seguinte, amanhã eu vou derreter uma barra de prata, vem aqui amanhã às 9 da manhã. E a mulher foi. E aí, quando ele estava lá no seu local de trabalho, ele pegou uma barra de prata, assim, do tamanho de uma Bíblia, e colocou numa gaveta, fechou aquela gaveta, colocou o forno numa temperatura de 1600 graus, e o forno, né, obviamente começou a aquecer, esquentar, e de repente, as partículas, as sujeiras começaram a queimar, começaram a desaparecer, e aquela mulher falou assim: mas me diga uma coisa, quando é que o senhor vai saber que a prata está pronta?
Aí ele falou assim: é muito fácil, vem aqui que eu vou te mostrar. Quando ela se aproximou, depois de um determinado período que a temperatura do forno estava a 1.600 graus, ele puxou a gaveta. A prata, irmãos, havia se transformado num espelho. E ele olhou lá dentro e ele viu o rosto dele. Aí ele falou assim: está vendo aqui? Você está vendo o meu rosto lá dentro? Agora ela está pronta. Irmãos, trazendo para a nossa vida espiritual, Deus vai fazer a mesma coisa conosco. Ele vai nos colocar no forno, vai fechar a gaveta no forno da vida, vai ir aumentando, vai indo aumentando a temperatura até 1.600 graus. Sabe o que é isso, trazendo para o espiritual? É quando as lutas, os problemas, as dificuldades começam a aquecer, e a gente não entende, a gente fala: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Deus quer me matar desse jeito, está querendo me destruir. Mas não é, irmão, é o processo. Não fuja do processo, não escape. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento que o ourives das nossas almas, o Senhor dos exércitos, Ele vai puxar a gaveta e vai olhar lá dentro, e vai ver o rosto dele, e vai falar: olha lá, está ficando mansinho agora, está ficando bonzinho. Era bravo, que era difícil conviver com essa pessoa, mas agora ele vai ficar parecido comigo. Ele vai começar a transparecer a mansidão de Jesus. Quando o ourives ver o rosto dele dentro da prata, aquela pessoa estará preparada. Conosco não será diferente, irmãos. Deus pode nos colocar no forno das aflições. Talvez você diga para mim: irmão Sandro, faz tanto tempo que eu estou dentro do forno. A resposta que eu te digo é: comece a se parecer com Ele, que Ele desliga o fogo e tira você da gaveta. Irmãos, não é fácil. Meus irmãos, não é fácil. Precisamos refletir o amor de Deus. Precisamos refletir a bondade de Jesus. Precisamos ter o amor de Jesus, ter o amor de Deus. Precisamos parar com esse espírito crítico, com esse espírito de crítica, sabe aquele espírito ácido, né? Eu não gosto dessa pessoa. Irmãos, se você não gosta de uma pessoa aqui dentro da igreja, quem dirá das pessoas lá fora? Se você não consegue amar as pessoas que estão aqui dentro, como é que você vai amar as pessoas lá de fora? Eu me lembro que uma situação, eu congregava numa igreja, e eu era líder de jovens, e aí os jovens falavam assim: vamos evangelizar, vamos evangelizar. Eu falei: vamos, só que antes nós vamos fazer um churrasco. Então, eu era líder de jovens da sede, e tinha uns jovens que eram de uma congregação. Aí a gente marcou um churrasco. Irmãos, os jovens da sede ficaram lá na beira do churrasco, e os jovens daquela congregação, não sei se a Débora vai se lembrar, foi lá em Lins, eles ficavam na sala. E eu peguei e falei para os jovens da sede, eu falei: irmãos, vamos nos enturmar com os jovens da congregação. E fui lá, conversei com os jovens da congregação, falei: irmãos, vamos se enturmar com os jovens da sede. E aquele grupo não se misturava. Eu falei: meu Deus, como que nós vamos nos reunir para evangelizar se a gente não consegue se aproximar dos nossos? E aí eu falei para os jovens lá da sede, eu falei: irmãos, vocês não vão lá, eles são mais tímidos, vamos chegar lá. Então, irmãos, nós precisamos nos enturmar, porque senão fica um clube social, um grupo fechado. Então tem gente, irmãos, que olha para você, que não olha com os olhos de Jesus. Tem gente que olha para você, ele olha com os olhos de crítica, com os olhos de condenação. Ele já olha criticando, rejeitando, fala: não gosto desse cara. Mas não tem problema. São os rejeitados que Deus acolhe, são os rejeitados que Deus quer. Comece a olhar para a vida destas pessoas com os olhos de Jesus. Comece a olhar com um olhar de misericórdia. Pare de julgar as pessoas. As pessoas, elas, cada uma é importante no seu próprio contexto. Todos são importantes. Até aqueles que menos aparecem são mais importantes ainda. Sabe por quê? Porque eles trabalham nos bastidores, eles não estão aparecendo, mas eles estão trabalhando, eles estão fazendo a obra de Deus. Vamos olhar para a vida destas pessoas com um olhar amoroso. Paulo foi um dos homens que mais sofreu neste mundo, e quando ele se converte, Deus fala para Ananias: vai lá na rua direita, tem um homem chamado Saulo de Tarso,
vai lá e fala com ele. Aí Ananias fala: Senhor, esse homem está perseguindo o teu povo, eu não vou lá não. Eu não vou lá não, Senhor. Aí Deus fala assim: vai, porque ele é para mim como um vaso escolhido. E ele vai falar de mim para reis e para os grandes da terra. Quando a gente olha esse texto, a gente fala assim: meu Deus, Paulo vai viver, se fosse nos nossos dias, né? Viajando de avião para cima e para baixo. Irmãos, é interessante que não é bem assim. 2 Coríntios 4, 17 e 18, olha o que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios 4, 17 e 18. Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem não são temporais, as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Olha só, irmãos, Paulo ele estava dizendo assim, para a gente não ficar atentando para a nossa momentânea tribulação, a nossa leve tribulação. Mas quando a gente vai para 2 Coríntios 11, 24, olha o que está escrito: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, e frio e nudez. Irmãos, será que você continuaria sendo crente? Olha só, quando Paulo fala assim, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, Paulo está dizendo assim, durante 5 vezes eu recebi 39 chicotadas dos judeus. 3, fui açoitado com varas 3 vezes. Eu nunca apanhei de vara, irmãos. Deve ser um negócio doído. Paulo apanhou 3 vezes de vara. Durante 5 vezes ele foi açoitado pelos judeus. Sofri naufrágio. 3 vezes sofri naufrágio. Irmãos, você imagina o terror de sofrer um naufrágio? 3 vezes Paulo passou por isso. E 1 noite e 1 dia passei no abismo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que quando o navio afundou, ele ficou 1 noite e 1 dia flutuando no mar. A vida não foi fácil para Paulo não, viu? Quando a gente lê os textos de Paulo, a gente pensa assim, Paulo era o homem mais feliz da terra, o homem que foi abraçado e beijado por Deus. Mas quando você começa a ler a história de Paulo, Paulo sofreu muito, irmãos. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, quer dizer, foi assaltado. Em perigos dos de minha nação, porque ele apanhou dos judeus, em perigo dos gentios, que eram os pagãos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, e em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Será que existe falsos irmãos, irmãos? Claro que tem. Olha só, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome. Tem gente que fala assim, crente não passa fome. Paulo passou, e era um homem fiel a Deus. Paulo passou fome, e não foi só fome que Paulo passou não, Paulo passou sede também, em jejum muitas vezes, e muitas vezes jejum forçado, não é que ele queria jejuar, ele não tinha o que comer, e Paulo não abandonou Deus, irmãos. Paulo sofreu demais e não arredou o pé, foi o homem que mais produziu no Novo Testamento. A gente vê as cartas de Paulo, a gente fala, meu Deus, quanta coisa linda que Paulo escreve. E aí Paulo diz assim, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você tem passado por lutas, por dificuldades, saiba que as pessoas que Deus mais usou neste mundo, foram as pessoas que também a vida fez cara feia. Foram pessoas que foram esquecidas, rejeitadas, diz lá em Hebreus, homens dos quais o mundo não era digno. Então, não fique preocupado se você é uma pessoa que
não cresceu, não ascendeu socialmente, que você se acha pequenininho e esquecido, não se sinta diminuído. Sabe por quê? As pessoas que Deus mais amou, que Deus mais usou, foram estas pessoas esquecidas. Então, meus amados irmãos, quando eu olho para Paulo, eu olho para Moisés. Irmãos, Moisés foi criado à beira do rio Nilo. Moisés era um príncipe, viveu 40 anos como príncipe, depois ele fica 40 anos andando com as ovelhas, vestindo roupas feitas em casa. Vocês imaginam para um príncipe, quando ele chega lá para Jetro, Jetro fala assim: Moisés, você vai ficar por aqui mesmo pelo jeito, né? O que você sabe fazer? Moisés fala assim: bom, eu sou médico, historiador, músico, conheço de astronomia e matemática, sou general, conheço várias artes da guerra. Aí eu creio que Jetro olha para Moisés e fala assim: eu sinto muito, eu não tenho nada disso para te oferecer aqui. Eu tenho umas ovelhas para você cuidar, pode ser ele? Tudo bem, eu aceito. E aí ele veste aquelas roupas simples de pastor e começa a andar para cima e para baixo, vestido de pastor. Irmãos, Deus queria esmagar o ego daquele homem, porque ele chega lá, um homem arrogante, mas ele sai de lá, irmãos, um homem completamente quebrantado, completamente dependente de Deus. Meus irmãos, Jeremias capítulo 38, versículo 6, olha só o que diz a palavra de Deus. Antes de prosseguir nessa leitura, eu quero dizer que Jeremias, ele profetizou 40 anos, e durante 40 anos a sua profecia não se cumpriu. Durante 40 anos, ele foi tido como um traidor, como se fosse um espia da Babilônia. Todo mundo pensava, mas tinha lá os profetas que eram assalariados do rei, que falavam, não haverá problema, está tudo em paz, está tudo tranquilo. Mas Jeremias profetizava aquilo que tinha que ser falado. Ele falava que o exército da Babilônia ia invadir Jerusalém, que ia levá-los para o cativeiro. Ele foi tido como um traidor. Mas olha que interessante, lançaram na cisterna de Malquias, tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Irmãos, cisterna era um poço que tinha o formato de uma garrafa, ele era fininho e no fundo abria, e algumas cisternas, como a que José foi jogado, ela estava seca. Quando José cai lá, ele se esborrachou. Mas quando Jeremias caiu naquela cisterna, ela tinha lama. Ele foi atolado na lama, irmãos. Imagina um profeta de Deus ser atolado na lama. O sofrimento, irmãos, eu não tenho respostas, nós não temos. As aflições dessa vida. Mas lá no terceiro céu, Deus vai nos mostrar qual a função, qual a finalidade. Jeremias, Paulo, Moisés, Abraão, ele era um homem muito rico, equivalente a um sheik árabe, um homem muito rico. Ele vivia em Ur dos Caldeus, um lugar que tinha, Ur dos Caldeus tinha iluminação pública, Ur dos Caldeus tinha água encanada. Ele saiu como um aventureiro. Já pensou, irmãos, Deus falar para você, você está morando aqui hoje em Penápolis, tem sua casa própria, você é filho de um industrial, porque o pai dele tinha uma indústria. E Deus fala assim para você: sai da tua terra e vai para um lugar para onde eu vou te mostrar. Aí Abraão fala assim: mas é para eu ir para onde, Senhor? No caminho eu te mostro. Irmãos, se eu falar um negócio desse para minha esposa, ela não vai aceitar. Você imagina a confusão que ele arrumou em casa. Ele estava estruturado em Ur dos Caldeus, e ele saiu pela fé, para que Deus começasse com ele uma história, uma nação. Muitos homens de Deus, me falta tempo para falar, nós estamos na Santa Ceia. Então, para finalizar, meus irmãos, nós não podemos nos entristecer. Salmo 42:11 diz assim: porque estás abatido, ó minha alma? Olha só, até Davi passava por aflição. Porque te turbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Irmãos, provavelmente Davi estava passando por um sofrimento de uma tristeza profunda, que alguns chamam de depressão. Olha só, meus irmãos, uma das doenças mais terríveis que pode acontecer hoje é a depressão. Às vezes, irmãos, é uma falta de uma vitamina. Às vezes
Se uma mulher de repente vai fazer um exame, ela precisa fazer uma reposição hormonal, ela descobre que ela não está com depressão. E às vezes tem mulheres que estão tomando remédio para depressão, sendo que ela está com problema hormonal. Nós precisamos ir ao médico, fazer os exames, cuidar da nossa saúde. Se precisar tomar o medicamento por um determinado tempo, tome, mas cuide de você. Deus é poderoso para te curar. Mas se você precisar ser medicado, apele para o medicamento. Olha só, meus irmãos, Salmo 119, glorificado seja o nome de Jesus, verso 28. O salmista diz assim: a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Meus irmãos, este Davi sofreu. Ele ficou quase 13 anos sendo perseguido pelo rei. Quando a gente caminha pelas páginas da Bíblia, nós percebemos que os homens de Deus foram perseguidos, foram injustiçados, passaram por tormentos, passaram por aflição, mas havia uma promessa na vida deles. Então eu torno a dizer, as pessoas que Deus mais usou neste mundo, também foram as que mais sofreram. O sofrimento sempre fez parte da raça humana, e Deus vai nos dar graça, Deus vai nos dar vitória. E Jesus, Ele nos advertiu, que neste mundo nós passaríamos por aflição, mas também, irmãos, está escrito, Apocalipse 21, 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Verso 5 do capítulo 21 de Apocalipse: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Convido a igreja para se colocar em pé neste momento. Vamos fazer uma oração. Na sequência, após esta oração, o pastor Alessandro estará ministrando a Santa Ceia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, porque, como disse o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. O Senhor atravessa conosco por muitos momentos de aflição, de angústia, de tristeza, mas o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é aquele que nos prepara para a peleja, que prepara as nossas mãos para a guerra, para as lutas do dia a dia, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, te apresentamos o Teu povo aqui reunido, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, estes que vão participar da ceia do Senhor, que eles possam participar certos dos méritos de Cristo, do perdão do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, Pai. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus te agradecemos por esta oportunidade e te louvamos. Amém, Senhor. Amém, Jesus.